Olá! A reforma luterana abalou as estruturas da Idade Média com seu conceito de justificação pela graça e fé. Contribuiu dessa maneira para aquilo que seria posteriormente o Renascimento e a Revolução Industrial. Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento que está começando. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas aos nossos convidados, começando com Josué Emílio Moller, que tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, com doutorado em Sistemas Jurídicos e Políticos Sociais e é coordenador do curso de Direito da Ulbra Guaíba. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Também dar as boas-vindas para Rodrigo Lemos Simões, que tem graduação em História, com doutorado em Educação e é coordenador do curso de História da Ulbra aqui em Canoas. Seja bem-vindo. Obrigado, senhor. E também dar as boas-vindas para Clóvis Jair Pruntzel, que tem graduação em Teologia e Letras, com doutorado em Teologia e é docente do curso de Teologia da Ulbra. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O evento 500 Sons para os 500 anos deu início ao mês das comemorações da Reforma Luterana na Ulbra. O concerto apresentou hinos e canções da história luterana no Brasil. Lutero considerava a música como um fator de integração, capaz de unir e transformar as pessoas. A música, como expressão cultural e artística, ela une não só eventos ou comunidades religiosas, mas qualquer pessoa, né? Nós somos seres musicais, seres artísticos, e a música é uma forma de a gente se unir como comunidade, né? Ninguém faz música sozinho, a gente pode ouvir sozinho, tocar sozinho, mas sempre tem alguém para ouvir e tocar também, né? Para Lutero, a música era um elemento indispensável nos cultos luteranos. Era uma forma de aproximar a igreja da comunidade, uma união que perdura até hoje, cantando e louvando a uma só voz. Cantar em coral ou cantar a cor a quatro vozes é uma característica da Reforma Luterana, que Lutero quis assim que as pessoas voltassem a cantar, que até então era mais um seleto grupo que cantava nas igrejas, era muito restrito. Então uma das características é que o povo volte a cantar e cantasse. E a gente procurou assim reviver isso, né, convidando um monte de vozes para celebrar isso. A apresentação foi conduzida por uma orquestra sinfônica com 500 músicos, formada pelas orquestras universitária e de sopros da Ulbra e as cameratas Tio Zequinha e Ivoti, além de coristas, solistas e instrumentistas. A gente começou com essa ideia faz uns 3, 4 meses atrás. Pensamos no repertório, pensamos no arranjo, primeiro no tema, né? Depois repertório, arranjos, aí nos colaboradores, e assim foi crescendo. E o tema foi 500 anos, né? 500 sons. Como é que a gente junta 500? Vamos à luta, né? Vamos aí fazendo as parcerias. O evento também foi traduzido em Libras pelos alunos da Escola Concórdia. O concerto contou ainda com a participação de membros da comunidade luterana, que interagiram com a orquestra. A reforma luterana e o seu legado para a atualidade é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana. E para início de conversa, eu gostaria de perguntar para o professor Clóvis, afinal de contas, quem foi esse Lutero sobre o qual nós ainda falamos 500 anos depois, especialmente no ano de 2017, que envolve um grande percentual da sociedade mundial que ainda lembra e tenta trazer esse pensamento para a atualidade. Quem foi esse Lutero? Obrigado, professor Schubert, pela pergunta. Historicamente, 500 anos nos separam de Lutero. E Lutero é um pequeno personagem no universo e que foi considerado por diversos meios de comunicação como a pessoa mais influente ao lado de Thomas Edison e de Cristóvão Colombo. A importância de Lutero se dá pelo fato de que, no momento apropriado, ele fez coisas que as pessoas não faziam antes. Olha só, então, por exemplo... Ele descobriu algumas coisas que estavam escancaradas na realidade, por exemplo, naquilo que ele foi próprio. Ele foi um professor de teologia, ele ocupava também o púlpito das igrejas da época, e lendo o texto bíblico de uma forma um pouco diferente do que se lia no período anterior a ele descobriu uma verdade, como você mesmo mencionou há pouco, de uma justiça não produzida pelo ser humano, mas produzida por Deus numa pessoa que era Jesus Cristo.
Esse ponto de referência para Lutero fez com que ele, numa simplicidade, naquela cidade simples que é Wittenberg, uma cidade talvez de 2.000 habitantes na Europa do século XVI, promovesse essa mudança em todo um continente e que depois se espalhou pelo mundo inteiro, chegando até nós hoje. Lutero é filho de um mineiro, né, alguém responsável... Ou seja, não é da aristocracia. Não, ele cresce numa família muito pobre, e essa pobreza foi suplantada ou foi minimizada pelo conhecimento. Lutero vai entrar numa universidade, primeiro vai fazer direito, alguns anos ele estuda direito, que era o grande sonho do pai, e aí depois, por razões pessoais, ele muda o foco. E aí ele vai buscar, né, a oportunidade entrando num mosteiro, e aí depois, com a ajuda de algumas pessoas muito próximas a ele descobre que Deus se dá ao ser humano e não exige aquilo que a igreja estava pedindo ao longo da Idade Média. Esse é Lutero, um personagem simples, mas um personagem que mudou o mundo nos últimos 500 anos. Muito bem, professor Rodrigo. Quais foram as principais áreas, a partir daquilo que o colega Clóvis comenta, em que a reforma luterana causou impacto, também na Idade Média e no decorrer? Primeiramente, obrigado, professor Schubert, pela pergunta. E o Lutero, ele foi, sem dúvida, né, esse pequeno personagem, como diz o professor, mas ao mesmo tempo dessa grandiosidade toda, né? Justamente por conseguir, naquele momento, um momento assim de tantas adversidades, digamos assim, no que diz respeito a questões relativas ao conhecimento, né? Um momento em que existia um poder muito grande da Igreja Católica em diversos setores daquela sociedade, Lutero consegue, talvez não tenha sido a sua iniciativa primeira, mas ele consegue trazer uma série de mudanças, né? E entre essas mudanças nós vamos ver que elas fazem parte, digamos assim, de toda uma série de transformações que estão se dando naquele período e que nós entendemos como renascimentos, né? Na história a gente gosta muito de usar esse termo, né? Não o renascimento, mas renascimentos. Sim. Porque isso está acontecendo na arte, isso está acontecendo na literatura, isso está acontecendo na religião. Muito bem. Professor Josué, o colega Rodrigo comenta dos renascimentos. Como se deu esse impacto da reforma luterana no direito? Porque até então a igreja detém e determina as regras e as normas do funcionamento em todas as instâncias, também do direito. Teve algum impacto? Como isso se sucedeu entre então religião e direito? Sim, bom, inicialmente muito obrigado pelo convite e pela pergunta, e faço uma conexão direta com o que o professor Rodrigo mencionou antes, né? Nós vivíamos um período, na época, de grandes transformações, de renascimentos, né? E é importante destacar a conexão da reforma protestante, a começar pela reforma luterana, com outros movimentos que a antecederam, né? Nós poderíamos destacar, a partir do século XIV, já o humanismo, né? O próprio Renascimento, aí no singular, eu diria, né? O Renascimento italiano, num primeiro momento. E depois a reforma são movimentos que trazem consigo um espírito de renovação. E os homens têm destacados, então, as suas potencialidades. No que diz respeito à contribuição para o direito, nós podemos falar de um redimensionamento da experiência ética, que se desloca de uma ética impositiva, e isso também se vinculava ao sentido do direito, na medida em que havia, durante a Idade Média, o predomínio do direito canônico sobre o direito social, que era estabelecido, então, nos feudos, reinos e principados. Né? Há uma ruptura dessa ordem impositiva na medida em que a ética é deslocada para o âmbito da consciência. Num primeiro momento, para um âmbito de uma consciência individual. Num segundo momento, nós podemos falar até de um deslocamento da ética para o âmbito de uma consciência coletiva. E, a partir justamente dessa noção que o próprio Lutero descobre, né, de uma justiça passiva de Deus, que Lutero vai diferenciar de uma justiça propriamente social, né? Se a justiça passiva, que é aquela justiça de Deus, se opera como uma promessa para os homens, a justiça que se desenvolve na sociedade, ela é concebida como produção humana, né? De homens que na leitura protestante serão e devem ser inspirados por Deus, sim. Perfeito, né? sim.
mas com isso nós temos uma ruptura do arcabouço jurídico propriamente medieval, que acabava subordinando o próprio direito social ao direito canônico. Muito bem. Nós vamos para o quadro Ciência em Foco depois do intervalo e nós já voltamos. No Ubra Conhecimento de hoje, o quadro Ciência em Foco, com a temática Lutério e o seu legado, nós queremos fazer uma pequena abordagem sobre uma questão de caráter mais antropológico e existencial na vida de Lutero, que trata sobre a questão da angústia, da culpa, que era algo muito presente naquele período da Idade Média. Lutero viveu uma sociedade profundamente neurótica, com um profundo medo de Deus, o medo da condenação eterna, algo que era muito fomentado pela Igreja. Havia uma necessidade constante das pessoas em terem que provar, a partir de boas obras, da compra de indulgências, o seu mérito diante de Deus. E as pessoas ficavam profundamente angustiadas com isso. Nos dias de hoje, nós também vivemos uma sociedade profundamente ansiosa e profundamente culpada. O grande legado de Lutero foi justamente trazer, nesse período de tanta ansiedade, de tanta culpa, uma verdade que liberta, que era a mensagem de Cristo, do amor e do perdão incondicional. Independente do pecado, da miserabilidade do ser humano, Lutero encontrou um Deus que acolhe o ser humano com todas as suas dificuldades, com todas as suas culpas, prometendo a ele, a partir do seu amor, o perdão, vida e salvação. Acho que este é um grande legado de Lutero, não apenas para os seus dias, como também para a contemporaneidade. A Reforma Luterana e o seu legado para a atualidade é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Temos aqui conosco o professor José Emílio Müller, Rodrigo Lemos Simões, professor, coordenador do curso de História da Ubra, e professor Clóvis Jair Prunzel. Professor Rodrigo, queria começar a conversa com você agora nesse segundo bloco. O que significam as 95 teses para a época e tem algum desdobramento para a atualidade ainda? Bom, as 95 teses, na época, elas tiveram assim, uma repercussão talvez maior do que aquilo que efetivamente Lutero imaginava que elas pudessem ter. Né? As 95 teses, assim, essencialmente, acho que isso vai ser melhor comentado, né, depois, mas elas fazem uma crítica muito grande. Elas eram, na verdade, pequenos enunciados, né? Exato, né? Exato, como era de costume que se fizesse na época, né? Então, essas 95 teses, elas têm uma crítica bastante severa à Igreja, ao Papa, ao poder do Papa, ou esse poder dos padres em retirar o pecado. Né? É uma crítica à questão das indulgências, que era algo também muito... O que eram as indulgências, professor? Bom, em determinados momentos, e aqui especialmente, né, nesse período, se buscava algum tipo de gratificação, digamos assim, para se juntar aos cofres da Igreja, quantias que pudessem servir para o uso, né, da Igreja Católica nas suas obras. Né? Então, através da liberação dos pecados, se cobravam, né, ou se dava essa liberação a partir de pagamentos. Né? Se pagava a quantia, recebia o perdão do pecado. Recebia esse perdão. Bom, isso é uma prática que nós vamos ver ao longo da história se repetindo, né? Olha só. Não é alguma coisa que se restringiu àquele período. Provavelmente quem nos escuta deve ter algum conhecimento a respeito disso, né? Daquelas pessoas mais velhas, enfim, né? Dos avós e tal, de eu ter ouvido falar de que, enfim, né? Não com esse nome, efetivamente, mas que esse tipo de relação não deixou de existir. Né? Mas as 95 teses, propriamente dito, elas foram bastante importantes no sentido de que
elas criaram toda uma expectativa, digamos assim, por parte daquelas pessoas que de alguma maneira se sentiam afetadas negativamente por esse poder. A repercussão dessas teses, elas vão se dar num contexto internacional, algum tempo depois, com o desencadeamento desse movimento reformista em outros tradução locais. em diversas línguas também. Também, exatamente. Né? Nós vamos ver que a própria questão da maneira como as pessoas mais comuns elas vão começar a ter uma outra relação, um outro tipo de acesso à palavra de Deus, vai ser algo assim, extremamente importante para aquele momento, para aquele período, porque até então existia uma série de restrições em relação a isso. Né? Então, as 95 teses, eu diria que é o momento que, olhando para o passado, a gente consegue pontuar. Né? Bom, foi aqui que a coisa começou a se desencadear, mas a onda que vai se formar a partir disso é algo extremamente significativo, né? É algo assim tão grande que, como tu coloca na pergunta, hoje nós sentimos ainda o impacto disso. Olha só, isso tem relação, professor Clóvis, com o fato de Lutero ser conhecedor de línguas bíblicas e fazer a tradução. Isso, obviamente, teve uma consequência também para a própria língua Sim. da época e o acesso Sim. das pessoas à leitura, ao texto, posteriormente. Sem dúvida. Lutero vai descobrir na Bíblia, na leitura que ele faz com as suas ferramentas da época, que são as línguas originais, que o pagamento necessário pelos pecados, ele se deu em Cristo na cruz. Essa é uma mensagem que vem dos textos dos profetas e dos apóstolos do Antigo e do Novo Testamento. A igreja tinha criado um outro mecanismo de pagar pecados, que era, se você cometia um pecado, você tinha que bancar esse pecado. E justamente como o professor Rodrigo já mencionou, na época de Lutero, o pecado era a libertação, a indulgência te libertaria de pecados do purgatório, que é depois da morte. Quer dizer, esse era um problema maior, já tinha dois problemas. Um é pagar pelo pecado, que na Bíblia diz que Cristo pagou pelos nossos pecados, essa é a verdade que nos liberta. E segundo, a doutrina do purgatório, que tinha sido definida pela igreja mais ou menos 100 anos antes de Lutero, que era um outro conceito novo, mas que estava no imaginário do povo, devido ao pensamento do greco-romano, que entrou na história da igreja cristã. Né? A igreja cristã não fala em purgatório, né? Não fala numa vida pós-morte, onde você vai ainda buscar salvação, né? Como se fosse um processo. Isso Lutero atacou. Arrecadar dinheiro não é o problema. Né, cobrar, ter recursos para fazer coisas, ele vai dizer isso entre as teses. Ele diz, olha, nós precisamos arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas. Elas estão passando fome, vamos resolver o problema. Mas arrecadar dinheiro para comprar um perdão futuro, você está vivo e vai pagar por algo que vai acontecer no futuro, vai te libertar 500, 100, 500, 1000 anos depois da morte, isso não existe, Lutero. Por isso o conhecimento bíblico o libertou. Lutero vai explorar, daí, a partir dessa base bíblica, as relações humanas. E isso é importante para o direito. O que o direito tem? Não é mais um conceito de moralidade definida pela igreja, mas as relações humanas precisam estabelecer o quê? Um bom senso, um equilíbrio. E aí a ética, não é uma ética cristã, mas é uma ética que busca trabalhar as realidades diferentes. Né? O Lutero não prescreveu uma vida. Aliás, a Bíblia não prescreve um modo de viver. Né? Uma ética é o quê? É um compromisso que nós assumimos uns com os outros. Como seres autônomos. A nossa autonomia está relacionada ao outro. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós sempre temos um parceiro no diálogo. Por isso é diálogo, ética é diálogo. Se eu defino minha ética e tento conversar contigo, a ética é minha, não é tua. Por isso as relações humanas, né? Por isso Lutero, quando vai tocar nos diversos assuntos, do púlpito, né, pregando e ensinando a palavra de Deus, ele vai mexer com o indivíduo que, por exemplo, fica rico da noite para o dia. Tem um personagem na história do século XVI que é considerado o homem mais rico de todos os tempos. Como é que ele fez fortuna? Emprestando dinheiro e cobrando juros altos e colocando em risco as pessoas que pegavam dinheiro emprestado. E Lutero vai dizer, não, se você empresta para alguém, você também tem que correr riscos. Né? Por exemplo, você empresta dinheiro para alguém fazer uma plantação e cai granizo, alguma coisa, e acaba com aquela plantação. O banqueiro hoje, ou na época também, ele não está nem aí correndo risco.
Hoje a gente resolveria talvez fazendo um seguro para aquilo, né, que resolve, minimiza o nosso problema. Mas muita gente ficou rica, né, especialmente a família Fugger, no século XV e XVI. Essa autonomia Lutero não quer. Lutero quer uma autonomia relacional. Muito bem. Nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica do programa de hoje diz respeito aos escritos de Lutero disponíveis em português. Essa é a principal coleção que nós temos. Eu tenho aqui um volume de Martinho Lutero, Obras Selecionadas. No caso, este é um volume que traz interpretação de livros bíblicos, livros do Novo Testamento. O que Lutero muito fez na sua vida porque ele era professor universitário e especialmente professor que ensinava a respeito da Bíblia e dos livros bíblicos. E quem quiser começar a estudar Lutero, entender o seu pensamento, entender a sua época, eu sugiro começar pelo volume 1, onde nós vamos ter as 95 teses, que, digamos assim, são o marco dos 500 anos da Reforma, e sugiro também o volume 2, onde estão escritos que Lutero elaborou propondo reformas sociais, reformas para a igreja, reformas educacionais e econômicas. Então, volume 1 e volume 2 eu sugiro para quem está embarcando no estudo. Mas pessoas que se dedicam à pesquisa, não só na teologia, mas também no direito, na economia, na sociologia, na política, na educação, vão poder aproveitar muito também dessa obra para entender melhor o que estava acontecendo há 500 anos atrás e tirar algumas referências também para o século XXI. Reforma Luterana e seu legado para a atualidade é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Eu queria agora convidar os presentes para o seu recado final. Professor Josué, qual é o seu recado final? Bom, são muitos os aspectos que nós poderíamos destacar como importantíssimos, né, aspectos de contribuição da reforma. Eu destacaria essa ideia, né, da liberdade como um pressuposto, como uma condição básica do ser humano, que nos leva para a dimensão da responsabilidade nas relações que nós estabelecemos com os outros. Sim. Também para essa mensagem, né, da importância de nós nos apropriarmos dos sentidos, também dos sentidos normativos, dos significados que existem em nosso meio e interpretarmos e, em diálogo com os outros, construirmos soluções para resolvermos os problemas. Aí existiria uma grande atualidade também da mensagem luterana e protestante para o contexto contemporâneo. Muito legal. Professor Rodrigo, seu recado final. Me parece que no período que nós vivemos, né, se formos analisar alguns aspectos aí da contemporaneidade no Brasil, no mundo, de uma maneira geral, a mensagem que fica da obra de Lutero é essa inquietação ou esse desejo de fazer as coisas de uma maneira diferente, ou de pelo menos colocar uma dúvida a respeito da forma como as coisas são colocadas para nós. Dúvida essa posta de uma maneira muito convicta, digamos assim, daquilo que se quer enquanto transformação, né? Acho que nós vivemos uma época de transformações, transformações essas que às vezes, num primeiro momento, nos parecem assim sem ter um caminho muito certo por onde ela vai nos guiando, né? Mas que estão nos conduzindo, digamos assim, para um momento em que as pessoas conseguem colocar e se colocar, ter sua voz ouvida por setores e por determinados locais da sociedade que até então pareciam quase que inatingíveis, né? Então nós temos estudantes fazendo serem ouvidos, né? Nós temos trabalhadores, nós temos, enfim, né? Isso é bom, isso é algo importante. Me parece que essa matriz toda de pensamento e de reivindicação e de se colocar enquanto alguém que
tem algo para dizer, ela está muito relacionada com essa ideia que veio de Lutero, né, o que veio a partir de Lutero nas igrejas protestantes, né, de falar e de ser ouvido, né, e de não existir uma manutenção de um status quo simplesmente por ele existir. Muito bem. Professor Clóvis, o seu recado final? No viés da teologia, né, há uma frase que é atribuída a Lutero. Se eu descobrisse que hoje seria meu último dia na face da Terra, eu plantaria uma macieira, né? Na verdade, essa frase não é do Lutero, mas do período da Primeira Guerra Mundial, onde se tentou dizer o seguinte: a certeza da morte, ela está aí, né, a gente está diariamente rodeada por ela, mas ela não é um fim. Lutero não se preocupou em morrer. Ele sabia que depois da morte, por isso as 95 teses, Lutero descobriu isso. A certeza de que lá ele vai encontrar Jesus estava certa, né? Esse é o viés teológico. Por outro lado, o compromisso que eu tenho, o que Deus espera de mim? Ele quer que eu plante uma macieira. Em outras palavras, ele quer que eu interaja com a realidade que me cerca. Eu não tenho outro universo, eu não tenho outras coisas nas minhas mãos a não ser plantar diariamente macieiras, né? Então essa é a dimensão existencial. Para que Deus quer que eu fique no mundo? Porque ele podia simplesmente me salvar e me matar e levar para o céu. Perfeito. Não, ele me colocou e me deixou. Ele deixa com que uma teia de relações ocorra, né? Quantas macieiras eu posso plantar ao longo da minha vida, né? Eu não estou falando de uma macieira literalmente, mas das relações. Sim. Muito obrigado, colegas, pela presença. Muito obrigado você pela companhia. E nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ultra Conhecimento. Até lá.